Oi! Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio de estreia do Medicina em Perspectiva, que é o podcast que vai te levar para os bastidores da formação acadêmica médica no Brasil, com conversas humanas, relevantes, cheias de propósito. E aí, ao longo da temporada, quem vai conduzir essas conversas com vocês é a doutora Denise Prioli, que é médica cirurgiã, educadora, líder acadêmica, uma das vozes mais ativas, assim, quando o assunto é ensinar, formar e inspirar futuros médicos. Mas, antes de ouvir as histórias que ela vai conduzir por aqui, a gente achou que era justo que você conheça melhor quem que vai estar do outro lado do microfone. Por isso que hoje eu, Luiz Leuser, assumo essa missão especial de entrevistar essa mulher admirável e apresentar a trajetória inspiradora da nossa host, a doutora Denise Prioli. Denise, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Luiz, pela oportunidade de estar aqui conversando um pouquinho com vocês e dizendo um pouquinho da minha trajetória aí na minha vida acadêmica, médica e até pessoal, por que não, né? Se apresentar aí para o nosso espectador, para no próximo episódio já estar numa relação coladinha, não é não? É isso mesmo, eu quero trazer para vocês toda a trajetória de quem sonha e que pode alcançar esses sonhos sem ser genial, sendo só uma pessoa comum como eu sou. Justo, ótimo. Então vamos começar do começo. Como que você descobriu que queria ser médica? De onde que veio o sonho? Se é que realmente sempre foi um sonho ou não? Na verdade, acho que nasce numa menininha de 6 anos. Nossa, cedo, hein? Cedo, super cedo. Eu digo que isso é quase como uma inspiração. Pelo menos foi assim pra mim. Eu me colocava a pegar os animaizinhos que eu achava na chácara onde eu morava e fazia um mini hospital em caixas de sapato. Foi assim que começou. E eu cuidava deles, pedia pra minha mãe. E curava? Funcionava? O algodão. Funcionava, muitas vezes funcionava. Pedia algodão, fazia curativo, enrolava as patinhas. Alguns morriam, obviamente. Mas aquilo também não era chocante pra mim. Eu achava que começo, meio e fim eram parte da vida e que a vida tinha que durar e que tinha que ser o melhor possível enquanto ela existisse. Desde cedo você já tinha esse pensamento? Desde cedo, desde muito pequena. Eu tinha 6 anos, eu não estava na escola ainda, não. É muito curioso a gente pensar nisso, né? Mas você acha que foi influência de alguém da sua família, assim, esse tipo de pensamento? Ou é uma coisa que veio de você mesmo? Não. Na verdade, assim, eu venho de uma família simples. Os meus pais, os meus tios dos dois lados, nem fizeram universidade. Só 2 deles, depois de casados e muito mais pra frente, é que se formaram dentro de um curso universitário. Então, não era uma inspiração. Eu acho que era simplesmente o desejo de cuidar do outro, sabe? Isso teve sempre muito, muito dentro de mim. Eu queria fazer com que as pessoas pudessem sofrer menos. Eu sabia que não podia tirar a dor total das pessoas, mas eu queria que elas sofressem menos e que elas fossem felizes. E eu achava que pegar no colo, dar conforto, ninar aquele bichinho que estava doente, enrolar ele no algodão porque eu imaginava que ele estava com frio, aquelas coisas de criança, podia fazer com que ele se sentisse acolhido. Medicina é um pouco isso, né? É muito mais cuidar do que curar, né? Uhum. E aí eu aprendi a achar que era aquilo que eu queria fazer. Aí um pouquinho mais velho eu dizia assim, não, eu não sabia o que era ser uma pediatra, nem conhecia o nome, então eu dizia assim, não, eu quero ser médica de crianças. E aí eu fui crescendo com a ideia e sempre dizendo que eu ia ser médica. É claro que eu passei pela fase da professora, e não deixei de ser. E passei também pela fase de cientista, e não deixei de ser. E, portanto, acho que eu consegui executar todos os meus sonhos profissionais ao longo da vida. Entrou numa área que te permite fazer tudo, né? Exatamente. A medicina tem isso, né, gente? Ela é muito ampla. Qualquer lugar onde a gente vá, ela permite um espaço de trabalho, um espaço de cuidar, um espaço de propósito, um espaço de sonho. Ela é muito grande. E aí, isso tudo foi sendo construído ao longo da vida. Onde que você nasceu? Nasci em Mogi das Cruzes. Interior de São Paulo. Legal. E você entrou na faculdade pública quando foi fazer medicina? Não. Não? Não, na verdade, assim, eu entrei, assim, sem modéstia, hein, gente? Mas eu entrei na USP no 2º colegial. Aí, só que na época, eu nem sei se podia ou não, mas você não podia pedir antes de terminar na época, o colegial, né? Hoje eu ensino médio. Ensino médio. Você não podia adentrar
a faculdade. Não tinha treineiro, não. Você se inscrevia e você passava. passou no vestibular? Passei. Não. Meu pai guardou e fez até um quadro do jornal, faria porque também. saiu no Estadão. Olha Eu faria só também. que chique. Obviamente, gente, a pressão do terceiro ano foi muito grande. Eu não passei. Passou antes e não passou no ano. Isso, eu não passei, tá? Aí eu passei na Santa Casa de São Paulo. Então não te deixaram cursado? Não, no segundo ano não. Que triste. Ah, não sei, sabe? Porque eu era muito novinha. Novinha. Eu tinha 16 para 17 anos. muito Talvez se eu novinha. tivesse entrado, eu não tivesse conseguido nem me sustentar dentro de um curso Justo. que tem características que exigem uma maturidade, principalmente afetiva. Emocional. Isso. E aí, no outro ano, eu não passei. Eu passei na Santa Casa, aqui de São Paulo, e Legal. passei em Mogi. Legal. Só que os meus pais não tinham condição de me sustentar durante o curso e ainda pagar para eu morar fora. E aí, eu acabei ficando em Mogi, que é a minha própria casa. Já era 6 anos, a faculdade de medicina sempre foi? Sempre foi. Aí, fiquei em Mogi. E aquelas coisas da vida, né? Quando eu tava no terceiro ano, meu pai teve um viés, sempre foi comerciante, teve um viés do ponto de vista dos negócios, né? E aí ficou sem condições de bancar o custo da faculdade, porque é um sonho de alto custo. Nossa, a gente sim. tem que lembrar disso, né? É um sonho de alto custo. Muitas vezes exige o esforço da pessoa, dos pais, dos tios, dos avós, né? Delapida muitas vezes patrimônio para que aquele sonho seja realizado. Então, não é fácil formar um médico. E ainda hoje continua assim, né? E aí, no terceiro ano, então, meu pai teve esse viés financeiro e eu bati na porta do reitor. Toque, queria marcar uma entrevista. Não, você não pode marcar uma entrevista com o reitor. Quem que é você? Eu sou uma aluna da medicina. Não é assim que funciona, não é. Como é que funciona? Não, você tem que deixar agendado, pedir, entender por quê. Não tem problema mesmo, né? É completamente diferente de hoje, né? Que qualquer um dos nossos alunos, por exemplo, manda um WhatsApp e eu tento ajudar, né? Mas não era assim. E aí eu marquei, demorei um mês para conseguir e disse assim para ele que eu queria uma bolsa. Aí ele disse assim, você é uma menina corajosa, né? Quantos anos você tem? Eu falei, 19. Mas por que você tá aqui? Porque eu tenho um sonho e eu posso executar o sonho e vou dar muito orgulho pro senhor quando eu conseguir. Aí ele disse assim, não, então eu vou fazer o seguinte, nós vamos abrir uma bolsa. Mas você sabe que nós temos 10 mil alunos, não é? Porque na universidade eu falei, sei. Aí ele falou, e você acha que você vai conseguir a bolsa? Eu falei, depende, qual vai ser a prova? Ele falou assim, vai ser uma prova escrita e uma entrevista. Eu falei, vou conseguir. E aí eu prestei a prova e consegui a bolsa. Então eu estudei 3 anos a medicina como bolsista 100% da minha faculdade, porque era a única forma de eu conseguir fazer a medicina. E aí é muito legal pensar, né, que assim, os meus pais não tinham condição, mas investiram enquanto eles puderam, e depois que eles não puderam mais, deu seu jeito. Eu ia ter que me virar e me apoiaram para continuar. Nunca eu escutei falar do meu pai algo como, não, eu não vou poder pagar, não faça. Ele sempre dizia assim, não, vá fazer. Daremos um jeito, você vai dar um jeito, seja forte o suficiente para vencer as barreiras da vida e conseguir atingir o seu sonho. Então, isso é uma coisa muito importante, né? Os pais, eles têm que dar para a gente o suporte emocional e a coragem da gente não desistir, porque é muito fácil desistir pelo caminho, tá? Até porque cada dia mais, principalmente processos do vestibular, é mais difícil, né? A gente vê gente tentando por 5, 6 anos entrar em medicina, é sempre um negócio bastante complicado. Na verdade, assim, eu acho que quando eu entrei na faculdade, Luiz, a gente tinha 89, 87 cursos no Brasil. Hoje essa realidade mudou, né? A gente tem 340 cursos no Brasil. Na verdade, assim, a multiplicação não é uma linha, não é linear em termos de número de vagas, porque os cursos antes tinham um número maior de vagas, eu mesma estudei numa turma com 100 alunos, e atualmente as turmas têm 60 alunos por uma deliberação aí da própria Política Nacional de Abertura de Vagas de Medicina. Então a gente teve aí um incremento de 25% mais ou menos do número de vagas nesse período. Mas
embora a gente tenha feito isso, ainda é um vestibular muito concorrido. As pessoas precisam se preparar para ele. Então, eu confesso que assim, eu entrei direto, mas eu vinha me preparando desde o primeiro dia que eu entrei no meu colegial. Nem no colegial, na minha escola. Porque lembra que eu disse pra você que eu queria ser médica antes de Desde entrar na 6. escola? Uhum. Na minha época, a gente entrava com 7, né? Então, desde que eu pisei na escola, eu disse que eu queria ser médica e que eu estava estudando para isso. E aí, gente, todo mundo dizia assim, não, mas quantas horas por dia você estudava? Você dormia, você comia, você ia em festa, tudo isso eu fazia. Por quê? Porque a construção do conhecimento, ela é um processo. Uhum. A gente não adquire conhecimento memorizando, sei lá, do dia pra noite. Qualquer coisa que seja, sem uma construção sólida. Então, assim, a minha vida foi desde muito pequena, e aí acho que a partir da 7ª série, mais ou menos, que hoje seria o 6º ano, estudar todos os dias 3 horas por dia, para além da sala de aula. Uhum. E foi isso da 7º, 8º, 1º, 2º colegial e 3º colegial. Eu estudei 3 horas a mais do que o meu curso dava. Só que você vai acumular isso ao longo do período, você vai ver que você vai ter estudado muito mais do que alguém que faz cursinho integral. Sim. Então, o conhecimento é uma construção. Ninguém precisa ser gênio para entrar na medicina. O que a gente precisa é ter determinação, resiliência. Cuidado aí, hein, pessoal? Tenha resiliência. Então, assim, também não desistir. Não é fácil para todos, né? De modo geral, é bem difícil para todos. Eu digo que assim, talvez eu seja uma exceção. Mas a verdade é que a gente não pode desistir e tem que se programar. É mais ou menos como um treino. No mundo fitness, né? A gente tem que fazer o quê? Não é o treino todos os dias um pouquinho que vai fazendo a gente adquirir as competências que a gente quer. O cérebro é igualzinho. Se a gente deixa ele sem trabalhar, ele vai evoluindo, né? A gente precisa trabalhar com ele todos os dias. E aí, tô aqui eu, tentando aprender a ser você no futuro. Uau, que é isso? Pra dar um show. Vou passar de mim assim, fácil. E doutora, como foi pra você nos seus momentos difíceis durante a medicina? O que é que te manteve no caminho? Sonho. Acho que sonho e propósito, né? É claro que você tem que ter uma dose de resiliência, persistência, eu diria até teimosia algumas vezes, né? Uhum. Mas acho que o sonho. E o sonho era, quero crescer e cuidar das pessoas. E aí, acho que essa é uma forma com que eu me encontro dentro desse objetivo. Tem muitas formas de cuidar de pessoas. Você está cuidando das pessoas, né? Mas era o jeito que eu entendia. Eu sou muito concreta, então cuidar exige pegar, exige falar, exige tocar. E aí a medicina me traz isso, né? E traz também uma coisa que é muito, muito importante, né? A permissão do outro de eu poder tocar. Claro. Né? Então, não são todas as profissões que trazem pra gente esse princípio da liberdade sem a invasividade, né? Então, isso é muito legal também a gente aprender. Como é que eu cuido de você na medida em que você quer ser cuidado. Sim. Isso é bem legal, né? É muito legal. Também porque existe uma ética, né? De toda a profissão. Até porque a gente vê casos e casos, né, de pessoas que ultrapassam certas linhas e é legal ver uma profissional que se preocupa com o respeito, justamente até onde que o paciente deixa que se vá, né? Extremamente importante. Hoje em dia a gente tem que lembrar que a autonomia como princípio de bioética, né, e é um princípio que a gente estuda profundamente na medicina, ela muitas vezes não é respeitada no dia a dia. Ela fica lá no papel, no princípio, na filosofia, mas ela não é respeitada. Todo tratamento médico, ele é feito em mão dupla, né? Então, eu não posso impor a você aquilo que eu acho correto. Eu tenho que entender de você aquilo que você acha certo para você. E aí a gente vai fazer um grande combinado e vamos seguir juntos nesse caminho. Vou contar uma historinha, posso? Claro. Então, eu tinha uma paciente, ela faleceu,
e vou falar o nome porque é um nome comum no Brasil, Dona Conceição, né? E eu lembro do nome, sobrenome eu não vou contar. Certo. E a Dona Conceição teve um câncer de reto, né? Um câncer na parte final do intestino. Uhum. Quando ela veio para mim, ela achou que ela estava com uma hemorroida. Oh, meu Deus. E aí, por conta de um pequeno sangramento ao evacuar, né? Ao fazer cocô. E aí, eu fiz o diagnóstico de câncer e a Dona Conceição disse, doutora, não quero me cuidar. E aí eu dizia, Dona Conceição, por que não? Uma cirurgia simples, vamos tratar, a senhora está bem no início da doença, a senhora vai ficar curada. Não, doutora, não vou fazer porque eu vou ter que ficar com a bolsinha, que é a colostomia. Aí mas Dona Conceição, a senhora vai evoluir, vai sofrer, vai ter dor, vai ficar mal cheirosa, as pessoas não vão querer se aproximar da senhora para cuidar. Pense melhor nisso. Doutora, eu vou para casa pensar. Aí eu falei para ela, a senhora se importa de trazer a sua filha? Eu já sabia que ela tinha uma filha, para conversarmos juntas? Aí ela disse, não me importo. Então, marque de novo, Dona Conceição, volte para conversar comigo. E a Dona Conceição voltou com a filha, tentamos conversar, e ela disse, não, eu não quero. Por motivos religiosos, por vários motivos que eram particulares dela. E ela me fez a seguinte pergunta, e essa história que eu tô contando é por conta disso. Ela disse assim, doutora, eu só queria saber uma coisa. Se eu disser que eu não quero fazer a cirurgia, e se acontecer tudo isso mesmo que a senhora tá dizendo para mim, se Deus não me levar antes, a senhora vai cuidar de mim? Vai continuar cuidando de mim? E eu disse, sim, Dona Conceição, vou cuidar da senhora até quando a senhora me permitir. Então, e realmente ela evoluiu, como eu disse. Quando ela teve muita dor, ela disse, doutora, agora a senhora pode me operar, porque eu não estou aguentando mais a dor. Olha. A cirurgia dela foi uma cirurgia muito difícil, a gente chama isso de esvaziamento pélvico, então eu tive que tirar todos os órgãos da Dona Conceição. E depois cuidei dela até quando ela faleceu, porque obviamente a doença já era muito avançada. Evoluiu, né? O que eu fiz foi o que a gente chama de paliativo? Quase uma limpeza, né, do tumor, para que ela pudesse ter um convívio junto com a família. E aí eu me lembro que depois que a Dona Conceição morreu, a filha apareceu com um bolo. Eu tenho a bandeja do bolo até hoje, tá, pessoal? Dizendo assim, a minha mãe disse que quando ela morresse era para trazer o bolo para a senhora, para comemorar com ela a vida nova que ela estava ganhando. Ai, meu Deus. Então, isso é o limite do cuidar. Eu sabia que ela podia ficar bem e eu queria muito que ela tivesse escolhido esse caminho, mas eu compreendi todas as razões dela e estive com ela até o fim. Isso é autonomia e é isso que a gente precisa garantir para os nossos doentes. É a gente trabalhar em mão dupla. Não se emocione, Luiz, isso é medicina, é maravilhoso. Eu não tenho coração pra essas coisas. Veja, pra isso. Por isso que eu falei, veja como é maravilhosa a medicina, é poder cuidar. Então, sem invadir, você entrar no que é mais íntimo da pessoa, não só no corpo, mas naquilo tudo que compõe um ser humano, né? Na própria alma, nas próprias características, no seu contexto social, no seu contexto emocional, né? E isso é um presente poder ser médico. Nossa. Mas falando da sua trajetória, eu fiquei até desestabilizada. Como que começou? Você começou atuando em quê? E até onde você chegou hoje? Então, como que foi a trajetória médica em si? Tá. Eu entrei, então, na medicina nos anos 80, né? Nem vou contar a data, hein, gente? Tá feio aqui. Entrei em medicina nos anos 80, achando que queria fazer psiquiatria. Aí comecei a acompanhar todos os estudos de psiquiatria que eram pertinentes lá na minha faculdade. Tinha muita coisa, era muito legal. Acho o máximo. E aí, me interessei por uma técnica chamada... que é uma técnica de Moreno, é um autor latino-americano, né? Moreno desenvolveu o psicodrama.
que é famosão. Famosíssimo. Então. E aí eu comecei a fazer uns grupos de estudo aqui na USP com o Moreno, em psicodrama. E aí um dos dias o meu professor de psiquiatria, depois de 4 anos acompanhando psicologia, psicofarmacologia, psiquiatria, psicopatologia, Todas as junções comportamental, possíveis. freudiano e gostando de psicodrama, né? O professor falou assim, eu ia aplicar, eu já aplicava psicodrama. Ele disse, não, Denise, hoje você não vai aplicar. Mais ou menos como a gente está aqui hoje, e eu chegar para você, não, Luiz, hoje não, hoje é minha vez, você não. E eu disse, opa, o que aconteceu? E logo pensei, falei, ele vai vai haver uma armadilha. O que será que esse professor quer? E aí ele desenhou um psicodrama para mim. E eu me lembro muito bem desse psicodrama, porque foi uma virada na minha escolha. E é engraçado porque, na época, a Paulista estava envolvida. Olha como é engraçado, eu estava em Mogi. Então, ele desenhou um psicodrama para mim, onde uma transeunte estava do meu lado. Eu ia atravessar a rua na Paulista, enquanto psiquiatra, muito famosa. E aí, eu ia atravessar a rua e do meu lado tinha uma moça que começa a sangrar em estágio final de gestação, né, grávida no finalzinho do curso, com uma criança pequena dada à mão, e a mãe desmaia, começa a sangrar, a criança começa a gritar, minha mãe vai morrer, e eu tava ali do lado, e eu era psiquiatra, mas psiquiatra é médico, e aí eu não sabia o que fazer com aquela paciente, e aquilo me deu um pá! Acho que não é psiquiatria o que eu quero fazer. Nossa! Eu quero fazer mais. E aí, gente, foi uma loucura, porque eu confesso que no 4º ano de faculdade, com todos os estudos dirigidos, esse foi o meu momento de coragem. Mudar tudo e começar de novo, né? Esse foi o meu momento de coragem. E não é porque eu tive a certeza naquele momento, o insight, né? Como a gente fala, de que eu não queria psiquiatria, que eu sabia o que eu queria, porque até então eu queria psiquiatria. Esse seu professor, você acha que ele já intuía que você não queria psiquiatria? Com certeza. Por quê? Porque no 3º ano, um professor de cirurgia começou a me chamar. Eu era da cidade, esse professor também era. E ele me chamou para fazer alguns plantões de cirurgia com ele. E começou a me fazer provocações dentro da cirurgia. E eu comecei a entender e gostar também da cirurgia. Possivelmente esse meu professor, que era o meu supervisor, e ó, que legal que é ter um tutor do teu lado, gente, que encaminha você. Então eu digo que as 2 pessoas que fizeram com que minha carreira chegasse nisso foi esse meu professor de psiquiatria e esse meu professor de cirurgia que me abriu portas, né? Então eu devo muito aos 2. E aí, eu comecei a percorrer caminhos. Falei, e agora? O que eu vou fazer? Só que imagina uma pessoa, tem um crânio aqui para me dizer, né? Que tinha estudado todos os buraquinhos que ele tem para entender um pouco de neuropsiquiatria, né? Que era uma área que eu curtia muito. E que, de repente, tem que entender de barriga, que tinha tirado uma nota medíocre, ou seja, só na média, só para marcar presença. E tinha que voltar do começo. Então, aí eu comecei a estudar tudo de novo. Nossa. Aí eu peguei anatomia de novo para estudar, histologia, e comecei a estudar tudo outra vez junto com o curso. Coragem mesmo. Porque aí eu falei, bom, eu vou fazer o seguinte. Teve um capítulo também importante antes disso para escolher a cirurgia. No 3º ano eu fui convidada pelo Exército para ir para Rondônia. Nossa! Para fazer lá era tipo Projeto Rondon, sabe? Certo. Só que não existia Rondon ainda. E eu fui. E eu fiquei apaixonada pela comunidade ribeirinha. Então, quando eu voltei, eu disse assim, bom, eu tenho... E aí aconteceu esse capítulo, logo no começo do 4º ano. Eu falei, bom, acho que eu vou querer ser médica ribeirinha. Nossa, mas... Não, isso é importante na minha história. Norte a sul. Escute, porque isso você vai entender aonde eu fui parar por conta disso aí. Acho que eu vou querer ser médica ribeirinha. Bom, para ser médica ribeirinha, eu vou ter que saber fazer alguns procedimentos cirúrgicos, porque senão eu não vou conseguir atender direito. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer cirurgia geral. Tá. E aí, depois eu resolvo o que eu vou fazer da vida. Beleza. Então, juntou o Dr. Matheus Rota, que me ajudava lá na cirurgia, me dava oportunidades, juntou a vontade, acho que assim, meio
meio adolescente de ser médica ribeirinha. Eu entendo Né? super. Tem uma magia. E assim, foi muito legal estar lá e ajudar bastante gente. E assim, nessas comunidades, um pouquinho que você faz é muito, sabe? Então, por isso, eu acho que é por isso que encanta tanto, né? E é Você concreto. vê a diferença que você faz. Isso, no e trabalho. é concreto, né? Aquilo que você faz desse tamanho aqui não aparece lá, vira uma coisa assim. Então, como eu disse antes, eu sou concreta, né? Também tinha essa questão do perfil, e eu fui me conhecendo melhor, entendendo que eu gostava de trabalhar com objetivos, né? E com desafios. Então, também tem isso no perfil do cirurgião, né? Vou fazer uma pausa aqui, ó, parênteses. Para você que quer fazer medicina, pense em quem você é e o que você é. E aí escolha a sua especialidade, porque tudo na medicina é maravilhoso. Você pode percorrer qualquer área que ela vai ser espetacular. Mas quem é você? Qual é a sua alma e o que combina com a sua alma? O que te veste? E aí você vai ser super feliz, eu garanto. Então, pausa. Arrasou. E aí, então, eu fui fazer a cirurgia. Aí, na cirurgia, eu acabei, então, o curso e fui fazer cirurgia por esses motivos. Certo. Vim para São Paulo fazer cirurgia e tava já acabando a cirurgia. Obviamente, durante o período da cirurgia eu conheci o inimigo. Sabe quem é o inimigo do cirurgião? O anestesista. Ele fica do outro lado do campo. É o campo do inimigo. Nossa Senhora. Nada contra, mas... Isso é uma piada, gente. É porque quando a gente protege o paciente, o anestesista fica coberto por um campo, fica atrás de um campo e a gente no outro para proteger o paciente. Então a gente brinca que são campos inimigos. Uau. Na verdade, não tem nada de inimigo. Um não sobrevive sem o outro, né? E aí, tanto é assim que eu casei com um, tá? Olha. Então, fiquem tranquilos. E aí, conheci meu marido. Que legal. E aí, nessa de conhecer o meu marido, eu fiquei muito dividida. Eu tinha uma oportunidade para ir trabalhar na Ilha do Bananal. Embora atuar com as comunidades mais pobres. E tinha um pedido de casamento na mão. Bacana. Aí não foi, foi a segunda decisão mais difícil. Nossa, tava complicado. E aí eu resolvi casar, ficar aqui. Acabei fazendo coloproctologia, me especializando em cirurgia do intestino, né? Especificamente dentro da área de cirurgia oncológica, intestinal. Prestei concurso, fiz mestrado. Prestei concurso numa universidade no interior, entrei, fiz doutorado, fui coordenadora de curso de medicina, aí fiz pós-doutorado, 2 fora do Brasil, aí virei pesquisadora CNPq, aí tinha convênio em pesquisa com o Canadá, com Portugal, meus filhos foram crescendo, foram ficando independentes, e aí um belo dia surge assim, no meu LinkedIn: você quer atuar em regiões remotas como médico e poder mudar a realidade das pessoas? Eu olhei e falei, isso aqui é de Deus. Pra mim. Essa mensagem direta. Direta de Deus. Eu falei, opa, o que tá acontecendo aqui? Aí sim. Aí, depois que eu fiz sim, eu saí do meu escritório, subi, meu marido tava em casa, foi um sábado. Aí ele falou assim, eu falei, Fábio, sabe o que aconteceu? Ele falou, o quê? Veio um recado assim no meu LinkedIn. Ele falou, e o que você fez? Eu falei, não, vou te dizer que eu disse sim. Ele parou, olhou pra mim com uma cara, você tá maluca. Aí ele olhou, parou, fez assim, Denise, eu vou te dizer uma coisa. Se tem alguém que pode fazer isso dar certo, é você. Arrasou, Fábio. No começo, eu pedi pra você ficar. Agora, se você quiser ir, eu vou com você. Viu? Parabéns, Fábio! Viu como é sensacional escolher a pessoa certa? Meu respeito. É isso. Escolher a pessoa certa também faz toda a diferença. Então, lá no começo eu disse, os pais fazem toda a diferença, mas o teu companheiro de vida também fazem toda a diferença nas suas escolhas. E aí, gente, eu virei coordenadora de curso de medicina, dentro do Mais Médicos, numa cidade que a maior parte de vocês não conhece, chamada Codó. Realmente não conheço. No Maranhão, a 6 horas da capital São Luís. E
E é um lugar espetacular. Eu digo assim, né? Todas as medicinas que eu coordeno hoje, então, para finalizar, né? Então, depois de ser a coordenadora do curso de lá, tendo sido também coordenadora lá no interior, como eu falei para vocês, e passado por várias outras modalidades na gestão acadêmica, além de ser professora, pesquisadora, é um lugar que as pessoas podem olhar e falar, eu vou vou ajudar no Médicos Sem Fronteiras na África. A gente ainda tem rincões no Brasil esquecidos, por Deus. Codó hoje, graças a Deus, depois que a Cogna foi para lá, ela mudou. Mas Codó é uma cidade que ainda tem carência e não tem esgoto, ainda é esgoto a céu aberto, como muitas cidades do Maranhão, que a água tratada ainda tem problemas, que as crianças até 7 anos de idade morrem de tuberculose, que existe pandemia de hanseníase, que pouquíssimas, eu diria assim, pessoas sobreviveram quando tiveram um agravamento da Covid, ainda estão lá. Teve uma queda substancial na população local. E que hoje está mudando. Por quê? Porque a gente está lá, porque a gente está implantou uma escola de medicina, como a gente fez em outros lugares, como por exemplo em Nápoles, como a gente fez em Bacabal, que também é no Maranhão, e em outros lugares onde realmente existe o propósito da transformação pela educação e pela implantação do ensino médico local, porque isso muda a realidade de toda uma cidade. As exigências de uma população que faz medicina são diferentes. E isso naturalmente traz desenvolvimento local. Então, é muito mais do que fazer o bem só para a saúde. É fazer o bem para toda uma população. E aí, gente, como é que eu me sinto? Menina de 20 e poucos anos que ia embora para a Ilha do Bananal, né? Então, assim, a gente fazendo tudo certinho na vida e se construindo para determinados propósitos, um dia ele vai bater na sua porta e vai chamar, nem que seja num recadinho no LinkedIn. Cheguei. E o que te levou a entrar para a área da educação? O que te motivou a se tornar educadora? Quando eu voltei, então, do meu mestrado, né, eu entendi que eu tinha essa facilidade, eu acho, né, com a questão didática, com falar, com estar próximo das pessoas, né, e é engraçado dizer isso, mas um sonho da minha mãe era que eu fosse professora, porque ela era. Que bonito. E eu dizia pra ela assim, eu não tenho paciência, mãe. E ela dizia assim, tem mais do que você pensa. E acho que também, com a oportunidade, eu fui contratada inicialmente pela universidade para atuar dentro do hospital como cirurgiã Qual geral. universidade? A Universidade de São Francisco, certo, em Bragança, na época. Só que aí, dentro desse contexto... Você atuava como médica dentro do hospital universitário. Isso, certo, exatamente. E aí, mas dentro desse contexto, eu não conseguia deixar de ensinar, porque eu achava que estar ali com o paciente e estar com o aluno era uma oportunidade não só de fazer o bem para aquele paciente, como para disseminar como fazer o bem e multiplicar isso para outras tantas pessoas. E foi isso que foi me fazendo migrar cada vez mais para a educação, porque eu entendia que eu era uma força única, mas que quando você ensinava a fazer dessa forma, você era multiplicador disso tudo. E aí eu me apaixonei pela educação. E a educação é um vício, né? Porque eu digo que o maior benefício para um educador, sabe qual é? Eu digo assim, você tem a idade das pessoas que você ama. E aí, gente, é ficar jovem pra sempre. Essa é. Não importa quanto tempo passa, as pessoas estão sempre com aquela idade, né? Essa é a poção da juventude. Porque o pessoal vai embora, mas continua entrando molecada de 18 com aquela anos. Mesma idade. E você vai tendo 18 a 20 a vida inteira. Então é sensacional. Engraçado, eu tinha um professor que falava o contrário. Que era muito triste que todo ano as pessoas tinham a mesma idade, mas ele tava envelhecendo. Ele brincava com o contrário.
A gente não pode negar que envelhece, né? E as limitações do envelhecimento. Mas eu digo que envelhecer é um presente, sabe por quê? Sabe por quê? Não, ainda não. Qual que é a alternativa? Ela é bem pior. Morrer em casa. Justo. Prefiro também. É melhor envelhecer. Bem velhinha, caquética, até o fim. É isso. E como que foi essa sua primeira experiência ensinando medicina? O contato com os alunos foi tranquilo? Você tinha medo no início? Como foi? Não, porque durante a minha trajetória que eu precisei ajudar a custear meu ensino da medicina, eu dava aula de língua portuguesa particular. Então você ensinou a vida inteira quase. Então assim, desde uns... Acho que foi com uns 19 também. Eu dava aula particular para poder ajudar um pouco, porque não são só as despesas com a mensalidade, né, gente? A gente, querendo ou não, fica o dia inteiro fora, precisa comer, precisa se mobilizar de um lugar para outro, para sua casa, para a faculdade. Você também tem que participar socialmente disso, então... As famosas festas da quinta-feira. Óbvio que não dava para ir em todas as que eram caras, mas naquelas que eram acessíveis a gente queria ir e ia, tá? E faz parte. Eu acho que é super importante. É um receio muito grande dos pais, né? Essa questão de festas. Mas é importante descomprimir, porque medicina é algo que toma, assim, o seu... Eu falo que são quase 6 anos em suspensão. Você deixa os seus amigos antigos de lado e não vê ninguém. Você estuda fim de semana, sábado, domingo, o dia inteiro. Você fica em suspensão. Você não consegue assistir um filme que não seja um filme indicado pelo professor e que o assunto seja medicina. E aí a gente fica chato. Fica muito chato. Quem faz medicina é chato. Monotemático. Gente, só sabe... Isso, é monotemático. Exatamente isso. Então são 6 anos em suspensão. Faz parte, faz. Então ir para uma festa, se divertir, importante. Convidar amigos, ter um esporte para fazer, né? Ter uma vida saudável é muito importante para a sanidade mental. A gente tem visto problemas muito sérios com o equilíbrio mental dos alunos que fazem medicina. Isso não é agora, né? É um assunto que vem. Tempos mesmo. E assim, o que é legal, por exemplo, aqui na Cogna, que a gente tem uma plataforma que cuida da felicidade do nosso aluno. Então, todos os meses, nossos alunos respondem uma plataforma de felicidade. E aí, o coordenador de curso, quando ele não está bem, ele vai saber. E um grupo especializado nisso, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, vai chamar esse aluno para tentar entender por que ele não está feliz, né? A gente já conseguiu evitar alguns suicídios com isso, tá? Então, isso é muito importante. Desde que a gente chegou aqui na Cogna, eu espero que assim se mantenha, né? A gente não teve nenhum caso de suicídio, que bom. Tá? E isso é muito importante. Então, para os pais que estão ouvindo, deixem os meninos irem à festa. É claro. E meninos, não abusem nas festas, Sim. né? Moderação e equilíbrio é tudo. Exatamente, mas aproveitem, tá? São momentos maravilhosos na nossa vida. E networking depois vai fazer diferença. Faz parte da vida acadêmica, né? Você precisa ter outro tipo de relação também. E nesse sentido, eu imagino que a sala de aula para você seja também um lugar de frescor, né? De trocar com gente nova, ideias novas e ter novas perspectivas do que você tá fazendo. Exatamente. É muito bom, né? E é bom porque a gente aprende quando a gente troca, né? Com certeza hoje eu vou sair daqui do estúdio diferente do que eu acordei, né? Então a gente tá traçando aqui uma relação entre pessoas e essa é a riqueza de se ser humano, né? É trocar com pessoas. E quando você tá numa sala de aula, você não só troca, como você é desafiado. E para quem gosta de crescer, conhecer e continuar aprendendo, é o ambiente que te traz muito mais do que um congresso que você vai uma vez por ano como médico, é o ambiente que te traz desafios do conhecimento. E isso é muito legal, é legal. Então, assim, sala de aula tem a leveza de todo o contexto universitário. Você já atuou, né, como coordenadora e hoje lidera academicamente várias instituições, né? Como que você lida com isso? Como você enxerga seu papel também? O papel de liderança é um papel sempre difícil no sentido de que nem todas as decisões elas são fáceis, não é? Então, acho que assim, o que é mais... dos líderes, se falar assim, de um líder, o que é mais difícil ser líder? São as decisões que só cabem a você.
solidão da decisão difícil, tá? Essa é a grande dificuldade. Quando você tem bastante gente que compartilha, que troca ideias com você, e a gente tem isso, isso tem mais leveza. Sim. Mas ainda assim, algumas decisões vão ser suas e não vão ser fáceis. Então, você tem que estar preparado para o equilíbrio entre ganhos e perdas. Uhum. E a vida é esse equilíbrio, Uhum. né? Eu vejo que toda essa trajetória que eu contei, ela me preparou para chegar aqui. Claro. Talvez se eu tivesse tido a mesma oportunidade, mas fosse mais jovem, eu não conseguiria desempenhar aquilo que eu acho que eu tenho feito bem, Uhum. porque eu não teria a maturidade de suportar certas dores, Com certeza. né? E é aquele velho ditado, né? Existem grandes omeletes, mas a gente não faz isso sem quebrar os ovos. Gostei. Não é? Então, muitas vezes você precisa abrir mão de alguma coisa para construir algo maior. E nem sempre isso é fácil. Uhum. O que a gente tenta nessa trajetória nunca deixar de lado? Aquilo que a medicina construiu. O que vai doer menos nas pessoas. Sim. Né? Então Do no harm, colocar... né? Não causar mal. Isso, exatamente. Então é sempre a visão de qual que é a menor maleficência, Uhum. né? Para as pessoas que estão envolvidas naquela tua decisão. E isso, ela muitas vezes afasta você do negócio Uhum. e aproxima das pessoas. Esse equilíbrio é muito difícil, Sim. porque na medicina você não é treinado para pensar em gestão. Você é treinado para pensar Sim. no benefício das pessoas. E esse treinamento, ele veio com esses anos de experiências, onde a minha trajetória me permitiu. Então, ser coordenadora de semestre, ser coordenadora de curso, sentar ao lado de um reitor num conselho universitário para decidir sobre dinheiros e políticas institucionais, ter sido apadrinhada por boas pessoas, né, ou tutorada por boas pessoas. Então, desde, por exemplo, do reitor, que era um frei católico de uma cabeça espetacular, né, o Frei José Antônio, até, por exemplo, a minha supervisora de pós-doutorado fora do Brasil, que tem uma visão de mundo muito diferente. Uhum. Então, assim, é absorver tudo de todas essas pessoas boas, né? E tentar fazer isso, liderar pelas pessoas. Então, assim, pela missão, pelo propósito. Então, se eu tenho como propósito cuidar das pessoas, se eu tenho como propósito transformar e aí, não sou eu que visto a Cogna, é a Cogna que já me vestiu. Quando eu cheguei, o propósito era o mesmo que o meu, transformar pela educação, né? Então, quando você tem esse propósito e quando você não se afasta dele, o caminho é natural. E dói menos quando você tem que tomar decisões mais difíceis, né? Então, traduzindo... Olhar para frente, ter como alvo o teu propósito real de vida, tá? E encontrar uma empresa que vista o seu propósito, né? Não é que me vista, é que vista o seu. Faz toda a diferença para você se sentir feliz e realizado dentro do seu processo, mesmo com todas as dificuldades e com tudo que a gente tem que ter de determinação, resiliência e uma pitada de teimosia, certas vezes, porque no Brasil não é fácil fazer medicina e não é fácil estar na educação. Acho que assim, eu brinco que deve ser kármico, né, gente? Porque assim, né, podia ser pior se eu fizesse parte de segurança, né? Porque saúde e educação no Brasil sempre foram duas áreas delicadas, né? Pontos muito críticos, né? Para a política nacional, para a dedicação das pessoas, para a solução de problemas, né? Então, o terceiro é segurança. Então, assim... Não me convidem, dessa vez eu não quero. Mas falando de propósito, que foi um tópico que você levantou, o que você acha hoje que significa ser um bom médico, assim? Você, principalmente como liderança que está atuando na frente acadêmica, o que você acha que precisa um bom médico trabalhar?
Eu começo dizendo assim, um bom médico tem que ter uma boa formação. Claro. Muito mais do que informação. Muito importante essa diferença. Isso. Por quê? Porque informação está na ponta da nossa mão. Qualquer pessoa que tenha crítica suficiente e um conhecimento dentro de uma área, ainda que não seja muito profundo, muito estrito, mas que seja lato, ou seja, um pouco de tudo, e é a formação da medicina, você vai conseguir a informação. O problema no mundo hoje não é a informação. O problema no mundo é como usar a informação. Exatamente. Para usar a informação, eu tenho que ter uma boa formação, tá? Então, quando eu penso nisso, eu não posso mais, dentro da graduação de medicina, entender que o que eu tenho que cobrar daquele menino, e vou falar menino, né? Me permita aqui falar menino, porque quando começa é quase um menino, Criança, né? quase. Acabou de chegar na fase adulta. Eu não posso cobrar dele que ele conheça todos os textos de um livro de neuroanatomia. Eu não posso cobrar dele que conheça todos os livros, todo o tratado de medicina interna. Mas eu posso dizer para ele que ele tem que chegar no horário, que ele tem que respeitar os colegas, que ele tem que saber trabalhar em equipe, que ele tem que ter empatia pelas pessoas, né? E que ele tem que ter a crítica suficiente para entender qual é a informação é aplicável para o doente, não é para os doentes, o doente em específico. Porque quem está do lado de lá não é mais um olho, mas é a Luíse que tem aquele problema naquele olho, que não é igual ao problema que a Denise tem no mesmo olho. Sim. Então, essa visão holística, espero não ter atrapalhado, holística da medicina, ou seja, essa visão de que quem está diante de mim, à frente da mesa e que veio me pedir ajuda, porque cada paciente que chega para você... Tá pedindo ajuda? Ele tá pedindo ajuda. Claro. Né? Ele não veio tomar um cafezinho. Bater um papo com o meu médico. Bater um papo, Ele veio te pedir ajuda. Que essa ausculta daquilo que eu chamo de dor total. E que a gente usa, é um termo usado em cuidados paliativos ou cuidados prolongados de vida, né? Que é o que dói no corpo e na alma. Para que realmente eu possa te tratar, né? E a gente tem muita literatura médica mostrando que, por exemplo, na geriatria, 30% dos nossos pacientes geriátricos, eles só querem conversar, porque eles perderam companheiros, estão sozinhos e não tem com quem falar. Escuto muito isso de médicos mesmo. Por que a gente não para e não escuta essas pessoas? E muitas vezes é numa conversa dessa que você descobre alguma coisa que realmente é, enfim, do corpo, né? Alguma doença, algum problema. Que é isso que eu digo, é o que dói no todo, não é a dor do beliscão, é a dor daquilo que vem de fora e de dentro. Porque um beliscão, eu brinco, leva um beliscão do seu namorado, você vai rir. Com certeza. Né? Agora, pega alguém na rua que te belisca, aquilo vai doer demais, um desconhecido, eu não sei o que está acontecendo. Então, até o mesmo beliscão, dentro de contextos diferentes, suscitam dores e sofrimentos diferentes. E se eu quero cuidar de alguém, eu preciso entender o que aquele beliscão significa para o outro. Tá? Então, eu acho que a formação, ela tem que estar dirigida para isso. E aí, o que a gente faz aqui dentro na Cogna? A gente tem essas avaliações todos os dias. O nosso aluno, ele é avaliado todos os dias, mas no contexto do conhecimento exclusivo, não. No contexto atitudinal. Então, legal. se ele veio, se ele chega na hora,
se ele colabora com as discussões, se ele participa do que está acontecendo, se ele tem postura, se ele sabe trabalhar em grupo, em equipe, que é outro problema dos profissionais de saúde hoje, né, Luiz? O médico se colocou, da minha geração principalmente, se colocou num posicionamento onde ele está acima do patamar das demais profissões de saúde. É que a medicina acabou se tornando um status também, para além de uma missão, né, e um propósito. Exato. E ainda querendo ou não, ainda hoje é uma profissão que promove ganhos significativos. E justíssimos, que é o Né? trabalho que é feito. Então, o que acontece é que quando a gente se colocou nesse patamar, e eu vou me incluir aqui, obviamente, como médica, quando a gente se coloca nesse patamar acima dos demais membros de uma equipe de saúde, a gente se afasta e não consegue mais trabalhar em equipe. Uma coisa é o médico coordenar a equipe de saúde diante de um paciente grave, porque é o papel dele, né? Outra coisa é ele querer impor sem escutar o profissional que também tem muito a contribuir Que com às as vezes áreas. tá em maior contato com aquele paciente do que o próprio médico, por exemplo, o enfermeiro. Por exemplo, a enfermagem, é isso mesmo. Então, a gente precisa, de novo, adquirir esse papel de trabalho coletivo. A pandemia piorou muito isso, né, gente? Vamos lá, que a gente teve aí outros agravantes além da evolução natural. E, infelizmente, o mundo hoje, e aí é um contexto, sei lá, social mesmo. A gente está num mundo onde a gente tem dicotômico, ou seja, você tem sim e não. Você tem eles e eu. Você não... A busca pelo equilíbrio, ela se perdeu em algum momento. Então, eu acho que essa geração que vem agora, ela está, de novo, tentando percorrer esse caminho. E é uma grande oportunidade da gente formar bem esses meninos. Até porque, né, gente, eu vou ser tratada por vocês, né? Olhe lá, hein? Eu quero um tratamento multidisciplinar, transdisciplinar, com tudo que eu tenho direito. Eu também quero. Eu também quero. Todos nós, mas é muito importante. E aí, enquanto liderança acadêmica, como é que você faz para juntar essa missão toda com pesquisa e ciência? Tipo, como que você junta coisas tão técnicas com esse lado mais humano? Em determinado período da minha vida, né, como cirurgiã, eu achei que estava faltando alguma coisa. Isso é comum na trajetória de um médico. E aí eu fui de uma ponta a outra. Eu fui procurar uma formação em cuidados paliativos. Até porque acho que assim, não é uma ponta a outra, considerando que eu já tratava de pacientes oncológicos, né? E eu sentia falta de alguma coisa a mais, de um tratamento mais humanizado. Hoje se fala muito, né? Mas veja que eu tenho mais de 30 anos de formada, então era um médico muito técnico, né? O cirurgião é um médico muito técnico. Sim, claro. Né? Eu brinco, arranca e joga no balde, né? Arranca um pedaço da pessoa, arranca... É um jeito estranho de falar, mas é quase isso. É óbvio que a gente não joga num balde, a gente manda examinar, etc, né? Mas, efetivamente, é algo muito mecânico e técnico. Mas como todo cirurgião, exige método. Então, né, a cirurgia não dá para você fechar a barriga antes de abrir, concorda? Então, Claro. tem um começo, um meio e um fim. Isso se aproxima muito da pesquisa. Já lá na faculdade, eu tive a chance de me aproximar a fazer pesquisa científica. E considerando isso, eu me aproximei, quis fazer o mestrado, que também é uma pesquisa. Fui para uma universidade que, por carreira, exige um doutorado também. Quis continuar fazendo. E aí, a partir do meu doutorado, gostei. Fui fazer pós-doutorado, me inscrevi como pesquisadora, abri o concurso, passei no concurso, que é outra coisa, gente. Esquece que medicina é uma vez só na vida, tá? Ó, você faz o vestibular, aí você faz a residência, aí você faz a outra residência, especialização, aí você faz prova para mestrado, prova para doutorado, prova para concurso público, se você quiser fazer concurso, trabalhar na prefeitura ou no estado, prova para universidade se você quiser ser acadêmico,
prova dentro da universidade para elevar a carreira. Esquece que é uma vida de avaliação, tá? Isso é uma constante na vida de todo mundo. Que é outra coisa que a gente faz com os nossos alunos. Essas avaliações servem porque, assim, a primeira vez é sempre estressante, mas quando você faz isso todo dia, faz parte da tua rotina, isso já não te tira do centro. Isso ajuda muito os nossos alunos depois também, né? Então, dentro desse contexto aí de método e de oportunidades, eu acabei me vendo dentro da oportunidade de ser pesquisadora e gostando. E lá pequenininha, eu me lembro que, além de falar que eu ia ser pediatra, eu adoro filme de ficção, e eu dizia que eu ia ser cientista. E aí veio a oportunidade de também realizar mais esse lado aí da minha perspectiva infantil do que é ser uma vida adulta. Muito legal. É muito legal isso. E enquanto liderança acadêmica, você teve experiência assim de enfrentar barreiras ou sente que ainda há barreiras nessa área para mulher? Para cirurgia sempre tem, né? Acho que assim, talvez hoje menos. E por que menos? Porque hoje a gente tem uma inversão na busca pela medicina. O que eu acho super natural. Se a gente pensar que, por natureza, a mulher é a cuidadora e não o homem, por que na medicina a gente sempre teve mais homem que mulher? Não é curioso? Uhum. E hoje isso está se invertendo. Hoje a gente tem mais do que 60% de meninas ingressantes nas medicinas do Brasil, tá? Legal. Ao mesmo tempo, isso traz uma coisa que o mercado, e a gente tem que ter clareza, né? A mulher, ela é mais cordata em termos de salários, honorários, né? E talvez isso também seja porque a própria medicina perdeu ganho, não digo valor, né? Valor não perdeu, mas perdeu em termos de patamares de recompensa salarial, né? Embora não possa falar salarial, porque o médico normalmente é um autônomo, mas de qualquer forma perdeu esses patamares. É uma carreira longa, né? 6 anos minimamente, mais residência, mais especialização, etc. É uma carreira longa, não é imediatista, e hoje em dia, dentro do que a gente entende, né, de personalidade e de, vamos dizer, turma Z, turma alfa, milênios para cá, certo. né? A gente está pensando num perfil mais imediatista. Então, a gente está tendo uma mudança nessa característica. Quando eu fiz cirurgia, realmente foi muito difícil. Tá? Eu era a única cirurgiã de todos os residentes da minha data, tá? E eu me lembro que, infelizmente, uma das provas, entrevistas que eu fui fazer, e eu tinha passado em várias provas escritas, numa delas, um médico cirurgião me perguntou assim: que time você torce? Naquele momento eu percebi que ele não ia me deixar passar. E aí eu disse assim para ele: depende, qual o time que o senhor torce? Aí ele disse assim: mas eu estou perguntando para você. Eu disse: eu torço pro Palmeiras. Ele disse: pois eu sou corintiano. Acabou a sua entrevista. É verdade. Porque não queriam uma residente mulher. Mas isso, gente, faz 30 anos. Isso mudou. A gente tem personalidades no Brasil. Então, por exemplo, a gente tem, vou citar uma delas, Angelita Abigama, que é uma cirurgiã que mudou a história do câncer de reto. Lembra da Dona Conceição? Se fosse a Dona Conceição hoje, possivelmente ela tinha feito radioquimioterapia com uma cirurgia muito menor, desenvolvida a técnica pela professora Angelita Abigama no mundo, tá? E teria feito a cirurgia sem medo de ficar com a tal bolsinha. Então, tudo isso evolui muito rápido. E as coisas mudaram. Hoje, com esse papel preponderante das meninas ingressantes, com certeza a gente vai ter mais meninas líderes. O que é natural, considerando que a nossa população tem mais mulheres. Sim. Né? E que também existe toda essa questão do perfil aí de diversidade e aumento da eu acho que é quase um abrir de olhos, né? Não é o olhar, é o ver.
que somos tão capazes quanto qualquer outro ser humano, independente aí das escolhas da vida ou dos gêneros ou qualquer coisa que o valha, né? Ou limitações. E uma Tá? das coisas que eu acho mais interessante com relação a isso, ao aumento da presença de mulheres nessa área, é que muitas coisas que foram negligenciadas ou pouco pesquisadas agora tem um olhar de quem realmente entende as dores e as questões para pesquisar isso, né? Porque a medicina também tem a área da pesquisa. E uma atenção maior pode ser dada para isso. Por exemplo, descoberto recentemente que absorvente tem toxinas no meio. Quer dizer, são coisas que não houve pesquisa o suficiente lá atrás e que hoje em dia, como tem mais gente dando atenção a isso, a saúde feminina tá mais em pauta também porque tem mais mulheres, está recebendo mais atenção. Então, todo mundo ganha, assim, o Brasil inteiro, o mundo ganha com a presença das mulheres. Mas nesse sentido, o que é que mais te empolga no futuro da medicina no Brasil e no futuro da formação médica também, aqui? O que é que você acha desses dias que virão? Como eu disse, eu adoro ficção científica, né? Então, assim, eu falo assim que o Dr. McCoy é meu ídolo. Então, assim, quando eu vi ele passando aquele aparelhinho, assim, falando, não, o diagnóstico eu olhava numa televisão e hoje eu olho o ultrassom, eu falo, nossa, olha lá o Dr. McCoy, né? Quando eu penso em inteligência artificial, quando eu penso em exoesqueleto, Muito legal. quando eu penso que, por exemplo, a gente vai conseguir fazer o primeiro atendimento a grandes acidentes e tragédias com uma baratinha que leva um sensor e que vai entrar nos escombros e vai detectar. Quando eu penso que os chips fotônicos, né, impulsionam com luz áreas específicas do cérebro e fazem as pessoas que não andavam mais se mexerem. Genial. Quando eu penso que assim, é um mundo de descobertas sem fim. A gente precisava muito da tecnologia da informação, né, e da troca. Então, o 5G e daqui a pouco, se Deus quiser, o 10G vem aí, né? E isso fez com que houvesse uma velocidade muito grande. Eu falo que se eu for pensar em Covid, o benefício que ele nos trouxe foi o avanço dentro da tecnologia e da consciência de que a coletividade tem muito mais força. Claro. Senão não teria feito as vacinas, né? Então, dentro da minha área, eu digo assim, né? A cirurgia dos genes, né? A gente está modificando o gene, as pessoas não estão mais tendo... Tudo isso é maravilhoso. É um mundo infinito. É um mundo infinito. E a inteligência artificial vai acelerar ainda mais isso tudo, com certeza. Por isso que informação não é tão importante, porque eu vou ter alguém lá pensando por mim. Enquanto, por exemplo, olha só, olha o contraste, olha como é legal, eu falo como é legal ter vivido no século passado, porque lembra que eu nasci no século passado? Eu nasci no meio do século passado, gente, então pra mim é sensacional. Eu vinha de Mogi das Cruzes, pegava o trem, via na Bireme pra pegar um artigo, encomendava o artigo, ela me mandava voltar na semana seguinte e dizia que daqueles 10 artigos que eu tinha pedido pra xerocar num banco de dados, ela tinha conseguido só 3. E se eu queria encomendar outros, eu lia os 3 ali, ou eu fazia uma cópia que custava uma fortuna e, portanto, eu lia na própria biblioteca da Bireme. 3 artigos sobre um assunto. Gente, se eu pedir para a inteligência artificial hoje pesquisar um tema, em menos de 10 minutos ela vai ter lido 400 mil artigos sobre o tema. Só que ela vai ter lido coisas que são reais e coisas que não são. Como é que eu preciso formar um menino de medicina? Para ter a crítica necessária para entender se a informação está real. E ela pode ser aplicável, transladável para a realidade. Porque tem pesquisa que é muito legal, mas é de ratinho, né? Não dá para a gente aplicar no ser humano. E o limite da bioética. Os meus alunos reclamam que eles têm aula de bioética demais. E eu digo, gente, vocês não sabem como isso vai fazer falta no futuro, né? Então, acho que isso é o importante. Acho que eu enxergo a medicina assim, um mundo de oportunidades. Eu enxergo, é engraçado, você fala e eu enxergo o conjunto estrelar, sabe assim? Eu enxergo assim um monte de
pequenas estrelas brilhando no céu e tudo isso 1 milhão de possibilidades inimagináveis, como era o ultrassom do Dr. McCoy. Tá vendo? E cada dia evolui mais rápido. Cada dia a gente tem mais tecnologia que traz respostas mais rápido. E nesse sentido, o que é que você acha que o médico do futuro precisa para ser um bom médico? O que ele sempre precisou, querer cuidar das pessoas, Mais que qualquer outra coisa. mais do que qualquer outra coisa. E aí, em segundo plano, essa capacidade toda crítica e ética. De pegar as informações corretas e utilizar de forma muito personalizada para aquele que está na frente dele. E honesta também, né? Com toda a ética necessária para as relações humanas, porque não é só a medicina, né? A gente tem aí uma moralidade estranha hoje. Então, é algo que falta, e não é só para a medicina, falta em todos os campos. Então, mas quando você quer cuidar de verdade, quando essa sensação e esse propósito, eles estão impregnados em você, isso naturalmente vai fazer com que você caminhe pelo melhor caminho para aquela pessoa, né? Sem infringir aí os limites do outro. Sensacional. Doutora, você quer deixar alguma mensagem para eles, falar alguma coisa? Eu quero dizer assim, ó, gente, sigam sempre os seus sonhos. Se um dia você pensou em ser médico, não pense que você precisa ser um gênio, que você precisa ser rico, que você precisa ter diferenciais. Sonhe com pessoas que sonham com você, porque quando a gente sonha junto, isso vira realidade. Uau! Gente, essa foi a nossa host, doutora Denise Prioli, que aqui vai acompanhar vocês de agora em diante. Esse foi o nosso episódio de estreia do Medicina em Perspectiva. E ela vai assumir o microfone, vai conduzir conversas inspiradoras, que nem essa aqui foi, com professores, com especialistas, com profissionais, gente que vive a medicina por dentro. E aí vai te ajudar a entender tudo que existe nessa jornada. Então, acompanha a gente nas plataformas de áudio, siga a gente nas redes também. E se você conhece alguém que sonha em cursar medicina, compartilha esse episódio com ele, vai ser muito valioso. Obrigada pela escuta, obrigada, Denise. Muito obrigada, Luiz, pela oportunidade. Foi sensacional a manhã de hoje. A gente que agradece. E até o próximo episódio. Tchau, tchau.